Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida, é o melhor programa de debate teológico da televisão brasileira. Não precisa ficar zapeando, não precisa ficar procurando, pode ficar aqui conectado, ligado aqui no Vejam Só, que eu tenho certeza que será mais um tempo de aprendizado, de edificação, de reflexão. Esse é o nosso objetivo. Não é simplesmente oferecer um pacote pronto, fechado, definitivo para você, mas é fazer com que você desperte esse interesse para o estudo das Escrituras Sagradas, para o estudo da teologia, que você ouça, que você argumente, que você se aprofunde nesse conhecimento, para poder realmente aprender sobre os temas que são colocados aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente não consegue entrar em muitos detalhes, em aprofundar muitas questões, mas a ideia é que a partir da discussão que for levantada, que você na sua casa se interesse e faça essa pesquisa e busque esse conhecimento e se aprimore, obviamente, sempre pautado e baseado nas Escrituras Sagradas. Por isso, seja muito bem-vindo. Mais uma edição preparada com muito carinho para você que nos acompanha, tá bom? Falando em carinho, vou colocar aqui o meu perfil do Instagram. Quero agradecer demais a todo mundo que passa por lá, que manda mensagem, que só reforça a importância do Vejam Só e como, de fato, esse programa tem cumprido essa mensagem ou essa ideia de levar o povo de Deus a uma reflexão sobre o conteúdo das Escrituras Sagradas, do conhecimento da teologia, como isso tem sido fomentado. Muito obrigado mesmo. @Zeca_Pereira, passa por lá, manda sua mensagem também para a gente poder conversar, bater papo e, obviamente, por lá sempre tem algumas informações dos bastidores aqui do programa que eu sei que vocês curtem e gostam demais, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, vou colocar o tema aí da nossa conversa de hoje e é um tema, obviamente, teológico, mas que passa muito pela nossa vida prática e isso é importantíssimo quando a gente une, a teologia com as questões do nosso dia a dia, da nossa vida prática. Eu tenho certeza que vai ser um momento de edificação para você, por isso fica ligado na nossa conversa. Então, com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Fernando César Silva, ele que é ministro da Primeira Igreja Batista Cosmopolita. Pastor Fernando, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Eu estou honrado mais uma vez de estar aqui presente. Muito alegre mesmo de participar desse programa mais uma vez. A alegria é nossa, meu irmão, de recebê-lo aqui no programa. O programa só existe por conta dos convidados, né? Por conta dos pastores, psicólogos e outros profissionais que passam por aqui e que nos auxiliam um pouquinho, né? Do conhecimento que Deus tem dispensado na vida deles. A alegria é nossa, meu irmão, de recebê-lo. Para a gente começar, e é padrão aqui, vou pedir, por favor, as informações da igreja, o endereço certinho para quem nos assiste, dias e horários das principais atividades por lá também, pastor, por favor. Ok, a nossa igreja fica ali na Rua Índios, Goiás, número 143, Vila Cosmopolita, o bairro, região ali de Guaianazes e extremo leste ali extremo leste da capital, né, na verdade. As nossas programações mais constantes, né? O nosso culto domingo à noite, às 18 horas, o culto de adoração. Temos a nossa escola de discípulos às 9h30 da manhã, que é uma espécie de um discipulado coletivo que fazemos, né, assim, com a membresia, né? Sobre a vida prática do dia a dia, né? E temos também um culto temático que chama Quintas da Restauração, né? Nas Quintas da Restauração, às quintas-feiras, às 20 horas, e nós tratamos ali problemas emocionais, problemas da alma, né? Nós temos aí feito ministrações sobre depressão, sobre medo, angústia, ansiedade, e tem tido uma boa aceitação da membresia, até porque nós todos temos esse tipo de necessidade, né? No nosso dia a dia. Então, nós temos investido, né, nesse tipo de assunto também, que nosso mundo de hoje é bem complexo, né? Sim, sem dúvida. Então, essas são as principais... Aqui no programa a gente falou de um projeto que é ligado às igrejas batistas, do Celebrando Restauração. Sim, exato, né? É mais ou menos parecido com esse, não da mesma forma como é trabalhado, né? Mas nós fazemos coletivamente, não fazemos assim na forma daquele grupo de apoio, né?
Fazemos assim, como fosse um culto normal mesmo. E aí tem oração, ministração sobre esses assuntos e nós temos trabalhado, né? Importantíssimo. Eu trabalho, me especializado nessa área de psicanálise, também tenho estudado sobre isso. Isso tem ajudado também para poder trabalhar nessas questões. Sem dúvida, na produção desse material, na condução do rebanho também é importantíssimo. E esse momento de pandemia acho que veio para colocar luz sobre essas questões também, que de fato são primordiais para esse cuidado do ser humano de forma integral, e eu acho que o Evangelho fala muito sobre isso também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Nós vamos deixar os contatos que o pastor Fernando disponibilizou à sua disposição aí durante a nossa conversa, e eles também estarão disponíveis para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Chega por lá, você pegar essas informações da igreja, do ministério, tá tudo certinho. E, obviamente, quiser repercutir um pouquinho do assunto que nós vamos tratar também, são os canais oficiais para você fazer, tá bom? E o Vejam Só tem a alegria de receber nesta oportunidade também o reverendo Elias Robson, ele que é ministro da Igreja Metodista Wesleyana. Reverendo Elias, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só novamente. É sempre uma alegria recebê-lo, não só pelo conhecimento que o irmão traz, pela contribuição, mas pela alegria. Sempre muito bacana, sempre com um sorriso, e eu acho que isso transforma e dá vida às suas palavras, às suas atitudes também. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém, Zeca. Que bom a gente estar junto de novo, né? Estou tendo a alegria de conhecer essa simpatia que é o pastor Fernando também, seu filhote, né? Que está aí acompanhando ele, né? E sempre bom demais, né? O Vejam Só é uma referência, né? Sim. Nesse assunto, e a gente é sui generis, né? É um programa único, né? Então Sim. É sempre uma honra a gente estar aqui podendo humildemente contribuir, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é esse nosso objetivo mesmo, que a gente vai construindo com essas contribuições, porque são temas que são recorrentes, né? A gente já falou disso outras vezes, obviamente, mas sempre com observações e questões que vão aparecendo, e que cada convidado tem a oportunidade de colocar um tijolinho nessa construção também. Bom, mas para a gente começar, pastor, eu vou pedir para o irmão passar as informações da igreja para quem nos assiste também, por favor. Amém. A nossa igreja é a Igreja Metodista Wesleyana em Vila Medeiros, né? Estamos ali localizados na conhecidíssima, né? Avenida Roland Garros, né? É Roland Garros, mas ninguém fala Roland Garros, né? Então é Roland Garros mesmo, né? Vamos no popular, né? No número 327, né? É facinho de chegar. É uma igreja muito boa, gente. Um povo alegre, feliz, uma igreja de um povo que ama o Senhor e ama também, né, as pessoas, ama o próximo. A gente tem nossos cultos dominicais. A gente tem a EBD celebração, né, a partir das 9. Na verdade, tem um café que começa às 8h30, né? Quem é esperto chega antes, né? Então sempre tem um café gostoso na entrada da igreja, né? Com bolo, café, chá, tudo de bom, né? E aí nós temos a nossa classe de escola bíblica com as diversas faixas etárias, e em seguida temos nosso primeiro culto do dia. Por isso que chama EBD celebração. É porque a gente não termina EBD e começa a celebração, já é emendado, né? Então, quando termina a lição, já a turma do louvor já começa a cantar lá na frente. Então, é muito dinâmico, e temos ali um culto que é mais curto pela manhã, né? E à noite nós temos, então, às 18 horas, o nosso culto de celebração também, sempre seguindo a temática, né, do dia, a mesma temática na manhã e à noite. E temos na semana, né, pequenos grupos nas terças-feiras, para quem quer participar dessas reuniões, né, você discute, a gente trata das cartas pastorais, os assuntos que foram trazidos nos sermões. E nas quintas nós temos o culto profético de ensino, né? Então é um culto sempre que fala muito ao coração das pessoas. Nós temos com a temática atual, né, de atitudes que melhoram nossa vida, né? Então temos falado sobre perdão, reconciliação e gratidão. Então essas atitudes que, quando assumidas, melhoram muito a vida da gente, né? Sim. E temos também projetos da igreja. Depois você pode nos procurar nas redes, IMW Vila Medeiros. E nós temos, por exemplo, agora um trabalho com terceira idade, né? O Convivência 60+, todas as quartas-feiras, às 15 horas, para atender, né, a galera da nossa idade.
e é dirigido pela neuropsicopedagoga, né, Juanita de Paula, que por acaso é minha esposa, né? E então começamos com esse grupo de convivência, até aberto para a comunidade, né? E outros projetos na área de música. Então a igreja tem várias atividades, tá? Então você é nosso convidado, fique à vontade, você vai amar, né, em conhecer a nossa igreja. Boa. Nós vamos deixar, como o pastor falou, os contatos à sua disposição, durante o programa, vão aparecer aí. Se não pegou, não anotou, não deu tempo, não tem problema. Vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, que tá tudo direitinho lá para você. E você pode acessar também, pegar essas informações aí, entrar em contato com o pastor e com a igreja também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Hoje aqui no programa, como eu falei, nós vamos falar de um tema muito prático. E a resposta que nós estamos procurando é a seguinte: é realmente possível vencer o mundo, vencer a nossa carne e vencer o diabo? Se é possível, isso significa que nós ainda neste mundo, nessa vida, podemos experimentar de uma santificação plena? Se é realmente possível vencer, a gente pode afirmar que conseguimos passar pelo menos um dia sem cometer pecado? Se a resposta for negativa, então o que significa isso? Se a gente não vai parar de pecar, não vai experimentar essa santidade em vida, o que significa vencer o mundo, vencer a nossa carne e vencer o diabo? Que são termos e ideias que as Escrituras defendem. Bom, nós vamos tentar buscar essas respostas na nossa conversa de hoje. Vou começar, inclusive, pegando as observações iniciais dos nossos convidados, respondendo a nossa pergunta-tema. Aí, na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, acessando as nossas enquetes lá no Instagram, tá bom? Pastor Fernando, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema, por favor? Ok. É possível, sim. É possível, né? Nós vencemos o pecado, o mundo, né? A carne e o diabo. Mas nós precisamos pensar da seguinte forma: existe a guerra e existem as batalhas, né? As batalhas, elas são vencidas uma a uma. E na nossa vida não é diferente, né? Nós vamos vencendo cada batalha especificamente. A guerra mesmo só vamos ganhar, né? Só vamos ser vencedores na glória com Jesus Cristo, né? Então, assim, a gente vai lutando, a gente vai batalhando, a gente vai se santificando, vai ficando cada vez mais dependente de Deus, buscando as disciplinas espirituais, e dessa forma a gente vai batalhando o nosso dia a dia, né? Porque o diabo, ele não tem folga. Ele está constantemente nos desafiando, querendo nos derrubar e tal. E essa batalha, ela não é vencida sozinha também, né? Nós vamos vencendo dia a dia com a ajuda do Espírito Santo, com a nossa santificação, a nossa busca por Deus, Deus em nós, nós em Cristo, Cristo em nós, né? Então, tudo isso são os elementos pelos quais nós vamos ganhando essa batalha do dia a dia, né? Então, eu entendo que nós temos que usar as armaduras espirituais que são colocadas à nossa disposição, todas elas. Sem essa armadura é derrota certa, né? E interessante que lá em Efésios, quando fala das armaduras espirituais, ele termina falando sobre a oração, que não adianta nós usarmos só as armaduras se nós não nos fortificarmos na oração. E a oração é essencial. A oração é essencial. O crente que não ora, o crente que não busca nas Escrituras, o crente que não tem uma intimidade com Deus, um momento seu com Deus, dificilmente ele vai conseguir vencer a batalha, quem dirá a guerra, né? Então, acho que é possível, mas desde que nós estejamos vigiando, estejamos batalhando espiritualmente nesse sentido. Tá, então, na sua visão, só para a gente construir aqui até a analogia que o irmão fez, a guerra já está vencida. Sim, a guerra está vencida. Mas a nossa questão ficou com essas batalhas. Que são batalhas possíveis de serem vencidas. É isso? Sim. Todas elas? Ou vence uma? Sim, tanto quanto o mundo, a carne e o diabo, né? Sim, tropeçar, a gente tropeça, né? Mas é possível, na sua visão, possível, um crente é possível. se converte hoje. Eu estou no mundão, me converto hoje.
da minha conversão à minha morte, ou até a volta de Cristo, é possível ficar esse período sem pecar? Não, esse período todo não, né? A nossa carne, ela é muito fraca, né? Nesse sentido. É claro que às vezes a gente usa até essa justificativa, a carne é fraca, né? Mas nós vamos tropeçar, isso não tem dúvida. Né? Uma hora ou outra nós vamos tropeçar. Mas aí depende também da forma como você conduz a sua vida espiritual, né? Quanto mais você busca a Deus, mais difícil vai ser o inimigo vencer essa batalha, né? Então, assim, não é que depende de nós, depende de Deus, né? Do Espírito Santo e tal. Mas nós temos a nossa parte nesse processo da busca, entendeu? Pecar, a gente sempre vai pecar, não tem... Uma hora ou outra a gente vai tropeçar. Mas quanto mais a gente se fortalece, mais difícil fica. Mais difícil fica pecar? Isso. Tá bom, vamos ver isso daí. Vamos lá, reverendo Elias, quero ouvir a sua... Eu esperava essa resposta mais do teu lado. Mais do teu lado, mas vamos lá. Quero ouvir a sua opinião, vamos ver. Sim, eu creio que é possível, né, nós sermos cristãos vitoriosos. Há uma perfeição possível na condição humana. Não é uma perfeição total, né, mas há uma perfeição possível. Se você me permite, eu já queria até ler um texto bíblico. Poxa, por favor, pode, claro. Filipenses 3, 11 em diante. Diz assim: para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Quando você lê o versículo 12 e o 15, parece que é uma contradição. Primeiro ele diz, olha, não julgo que tenha alcançado ou que seja perfeito. Aí depois ele fala, por isso todos que já somos perfeitos. Primeiro ele está falando da perfeição que a gente vai alcançar na ressurreição. E essa perfeição total de não pecar, de não ter erro nenhum, sabe? A gente vai estar glorificado, então a gente não vai ter mais pecado. E ele diz, isso aí não alcancei. Sim. Essa aí de não errar nunca, de não pecar nunca, isso eu não cheguei ainda. Mas aí ele diz assim, todos que somos perfeitos, ele fala de um outro tipo de perfeição, que inclusive em algumas traduções tem sido traduzido como maturidade, né? Que é ser um cristão maduro. E o que é ser um cristão maduro? É aquele que é capaz de avançar, de crescer espiritualmente. Ele é capaz de prosseguir. Mesmo quando ele falha, ele não perde a visão do alvo. Ele se conserta e ele segue em frente. Quem possibilitou essa perfeição, ainda que não seja plena, total, foi justamente Cristo, que é quem garantiu nossa salvação. E através dele a gente tem como fazer essas reparações pelo caminho para prosseguir. E ele diz que então, resumindo, né, essa perfeição possível significa o quê? É esse crescer, essa superação de coisas que ficam para trás, não ficar agarrado, né, nos erros, nos pecados, mas conseguir se levantar e ir em frente. E uma coisa muito interessante, ele diz que essa perfeição tem a ver com naquilo que eu já cheguei, que eu ande conforme aquilo que eu aprendi. Então ele chama de perfeição a capacidade de nós vivermos aquilo que nós já sabemos que temos que viver. Por exemplo, nós sabemos que precisamos orar, então a gente ora. A gente sabe que precisa ter comunhão com a igreja, então a gente tem comunhão com a igreja. A gente sabe que Deus espera que nós adoremos como congregação, então nós congregamos e adoramos. Então, o cristão maduro é aquele que prossegue, ele cresce na sua fé. E isso, para mim, é sinônimo de vitória aqui. Mesmo que haja falhas, mesmo que ainda nós pequemos, mas isso é sinônimo de vitória. Nós estamos avançando para o alvo. Sim. Bom, depois eu vou colocar aqui algum questionamento para a gente conversar. Deixa eu só aproveitar já a fala inicial com os meus convidados e abrir a oportunidade para você que nos acompanha participar também.
Acesse o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. E lá você vai encontrar, além de toda a interação aqui com o Vejam Só, as nossas enquetes também, tá bom? Então é lá que você participa e manda as suas observações e opiniões aqui pra gente. Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos lá para o programa de hoje. A pergunta é a seguinte, ó: o cristão pode viver um dia? Não quero nem uma vida, hein? Não tô nem falando uma vida, eu quero um dia sem pecar. Essa que é a pergunta. Isso é possível? Tem duas opções, sim e não. Tá bom? Vá lá e responda de coração, tá bom? Por favor, faça uma análise aí, né? Como o Paulo fala, né? Na hora da ceia, né? Faça um exame da sua vida e responda a enquete, tá bom? Com sinceridade, por favor. Aí na postagem seguinte você vai ter a oportunidade de justificar. Olha, eu acho que é possível por conta disso, disso e disso. Não, não é possível por conta daquilo e daquilo outro. Tá bom? Vai lá, dê as suas observações, tá bom? Fique à vontade. Nós vamos separar alguns comentários e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Deixa eu só aproveitar, antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, dois lembretes para você. Primeiro, do nosso canal lá no YouTube. É só você procurar lá no YouTube por Programa Vejam Só. E aí você vai encontrar o nosso canal lá com todo o material do programa à sua disposição. Não se inscreveu no canal ainda, não é inscrito? Se inscreva. Vou dar uma dica para você, ative as notificações, porque aí sempre que tiver, não só material novo, mas sempre que a gente fizer a nossa transmissão ao vivo lá pelo canal, você vai ser notificado. É fácil, você recebe um alerta no seu celular, você clica, você já entra nessa transmissão. Aí você já acompanha o Vejam Só ao vivo, tá bom? É muito fácil. Então vai lá no nosso canal lá do YouTube, que tem esse benefício para você que está inscrito por lá, tá bom? Além disso, uma outra ferramenta que é maravilhosa são as plataformas de áudio. E nós colocamos o nosso conteúdo em todas elas. Então escolha, elas aparecem aí, ó. Escolha a plataforma de áudio que você usa, que você utiliza, que você tem no seu celular. Procure por Programa Vejam Só e você vai ter todo o nosso conteúdo à sua disposição. Meu irmão, você imagina, você está dirigindo e vai ouvindo o programa. Está no ônibus, está no... É um facilitador incrível. Você vai ter acesso a esse conteúdo e não vai precisar fechar. É tranquilão. Vai lá que você vai curtir demais, tá bom? Aproveita para compartilhar aí para o nosso trabalho chegar a outras pessoas também e, obviamente, ser benção, tá bom? Meus irmãos, para a gente iniciar, e eu já ouvi as observações de vocês e tenho aqui as minhas dúvidas, mas eu quero começar com uma questão de conceito. Quando a gente fala vencer o mundo, vencer a nossa carne, vencer o diabo, do que nós estamos falando? O que a Escritura está falando sobre essa questão? Porque, por exemplo, dessas três questões, vencer o diabo, no meu entendimento teológico, isso não é nenhuma tarefa nossa, né? Isso daí quem faz é Cristo na cruz, mas o que significa quando a Bíblia fala disso, de vencer a carne, vencer o mundo e vencer o diabo? Por favor, pastor Fernando. Eu entendo, Zé, que nós nos mantemos íntegros, mesmo diante de todos os ataques do inimigo, né? Nós vemos num mundo aí que oferece muitas armadilhas, muitas opções contrárias à palavra de Deus. E a nossa missão, né, a nossa tarefa é tentar se manter íntegro dentro dessas possibilidades, né? O mundo, por exemplo, significa ali o que? Os seus valores, as coisas que são colocadas, né, diante de nós para nos afastar de Deus. E dentro desses conceitos, dentro dessas possibilidades, a gente tem que manter a nossa integridade, a nossa fé, a nossa esperança, porque se nós não vigiarmos, estivermos preparados para todas essas situações, a gente realmente é derrotado até nas batalhas do dia a dia, né? E a batalha, ela é vencida por Cristo em nós, né? Não é nós que temos esse mérito de vencer nada, porque nós não temos nenhuma possibilidade nesse sentido. Então, quando a Bíblia fala você está em Cristo, né? Viver em Cristo, você está ali acobertado, né? Cobertado pela própria justiça, né? Que foi imputada por Cristo. Então, através dessa justiça, através, né, dessa união com Cristo, a gente consegue suportar as situações. Inclusive, eu estava até um tempo atrás falando sobre isso na minha igreja,
né? O fato, por exemplo, de nós amarmos o nosso próximo, de nós suportarmos o nosso próximo, a gente só consegue por causa dessa união com Cristo. Amar ou suportar, né? Pastor? Amar ou suportar? Suportar. Suportar, né? O próximo. Tem uns irmãozinhos, principalmente pro pastor, que é só suportando mesmo, né? Ela se dá por causa dessa união. Se não tivéssemos unido com Cristo, o mundo hoje seria ódio puro. Sim. Né? Então, assim, então, dentro da batalha espiritual, é necessário a gente pensar que nós estamos nessa união com Cristo, porque sozinho nós não conseguimos. Sim. Depois nós vamos falar dessa questão, desse termo aí. Paulo explora muito essa questão aí do Cristo em nós, né? Sim. Vivo por ele vive em mim. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Certo. Mas, Reverendo Elias, eu quero ouvir as suas definições dessas questões que a Bíblia coloca, né? De vencer o mundo, vencer a carne, o diabo. O que a gente precisa aprender com esses detalhes aí que a Bíblia nos apresenta? Eu quero até parabenizar, né, o programa, vocês todos, toda a equipe, porque esse tema que a gente está hoje debatendo, ele é importantíssimo, mas ele está démodé, está fora de moda. Até porque no nosso meio cristão evangélico, vitória se tornou uma coisa genérica, né? Vitória, tem que ter vitória, tem que buscar vitória, eu quero vitória. Mas, geralmente, quando se fala de vitória, está se falando de coisa material, é conseguir mais grana, é conquistar coisas, é conseguir cura, é conseguir bênçãos, né? Então, infelizmente, vitória não é qualificada no nosso meio cristão. Então, vitória virou outra coisa, né? Mas a Bíblia não é assim, a Bíblia qualifica a vitória. É vitória sobre o pecado, vitória sobre o mal. E a principal qualificação da vitória é que a vitória é em Cristo, é através de Cristo. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, né? Então, é muito importante a gente perceber essa dimensão. A outra coisa é a gente definir também um pouco o que é mundo, quem é o diabo e o que é a carne, né? Porque se eu pretendo, né, enfrentar isso aí, eu tenho que entender do que se trata, né? Então, pensando no mundo, essa palavra mundo tem muitos significados na Bíblia, mas já vamos logo no âmago da questão, que é o que nos interessa aqui. Sim. Que é o sentido de que mundo ali representa a forma de pensar e de viver daqueles que não têm Deus. Ideologia. Os seus valores, sua maneira de agir, a maneira como eles resolvem as coisas, né? Isso seria o que a gente chamaria de mundanismo, né? Sim. E o que seria, então, como a própria Bíblia coloca, que nós vencemos o mundo, né? Filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, né? Então, essa vitória é a nossa capacidade de discernir os verdadeiros princípios, valores, né, de Deus e viver dentro desse mundo corrompido, vivendo os valores de Deus, entende? Não imitando nem a vida, nem os valores, nem nossos pesos e medidas, né? Não são esses, né, do mundo. Infelizmente, isso, quando você percebe até no meio cristão, me perdoe, eu vou citar uma coisa aqui, talvez soe antiético isso, mas você vê um pastor cristão, evangélico, fazer um programa de TV, mostrar uma marca de terno, né? E falar, eu sou filho do rei, comigo é assim, é corte italiano, é corte francês. Isso para mim é mundanismo. Entende? Não que a gente não possa ter coisas boas, mas as coisas boas devem ser recebidas para nós como dádiva de Deus e não como exibicionismo, né? Eu acho que tem muito de mundanismo, até mesmo nas nossas atitudes, né, publicadas por aí, tem muito de mundanismo, de vaidade, né? Quando você vê líderes cristãos que não sabem pedir favor para ninguém, eles agem dando ordem para as pessoas como se fossem subalternos dele. Ele não entende que aquele que é o líder é o que tem que mais servir, né? Tem que aprender a chegar para a pessoa, por favor, você pode fazer tal coisa. E se a pessoa não puder, a gente também tem que respeitar o não, né, da nossa ovelha, né? Não, ou seja, a gente está eivado de mundanismo e fica achando que o mundanismo é só ouvir música que não é evangélica, né? Então essa questão do mundanismo é muito importante pensar. Então, a vitória sobre isso tem a ver com a nossa mente, nossa maneira de pensar, nossa maneira de reagir nas situações, o tipo de resposta de vida que nós damos às situações, né? Se isso está refletindo o caráter de Cristo, se isso, né, reflete, né, a gente ser um discípulo, um imitador de Cristo, né? Então, está por aí. Quando você fala de carne é a nossa inclinação para o mal, da nossa natureza inclinada para o mal, né? E aí, a solução que a Bíblia apresenta é uma vida no espírito, é a gente procurar ser mais espiritual,
né? Porque se a gente viver pelo Espírito, a gente vai vencer as inclinações da carne. Como muito bem colocou, né, o pastor Fernando, vai ter umas batalhas difíceis aí. Sim. Né? Vai ter umas batalhas que são mais complicadas. Né? Me perdoe, me permita, né, citar aqui até, me parece que é o pastor Ricardo Barbosa, acho que é isso o nome. Ele escreveu um livro, acho Caminho do Coração, e ele coloca nesse livro uma coisa interessante, que nós costumamos confessar, por exemplo, o que a gente faz de errado. Mas ele fala que a gente precisa confessar mais o que nós somos. Porque se eu vivo cometendo um certo pecado, não é uma coisa só isolada. Significa que eu estou tendo aquilo como perfil. Sim, algo que eu não só estou cometendo uma imundícia, eu sou um imundo, eu preciso chegar para Deus e ele fala que quanto mais a gente confessa o que a gente é e pede a ajuda de Deus, mais próximo a gente fica de sendo transformado. Sim. Então, como a gente gosta de só falar de atos isolados, a gente acaba não lidando com o nosso próprio caráter, né? Então, eu acho que na questão da carne é uma questão profunda, vai precisar de uma boa dose de humildade, que o Espírito Santo nos ajude, né, a nos ver a nós mesmos, né, nos queixar dos nossos próprios pecados. E a última questão, o diabo. Quem é o diabo? O diabo é nosso adversário. É aquele que desde o começo, né, ele se levantou primeiro no céu, né, carregou, né, a terça parte com ele, despencou lá de cima. Ele tem uma inveja terrível do homem, porque o que deu errado com ele está dando certo com a igreja, né? Que ele não se entregou à adoração, a servir a Deus dessa forma, né? Ele traiu isso. E quando ele vê alguém adorando, vê a igreja adorando, ele fica revoltado, né? Não pode dar certo com eles. Por isso que ele tenta se levantar contra nós de toda maneira. Mas nós temos armas para nos defender. Volto a dizer, não vamos ser perfeitos, né? Tira isso do foco. Mas dá para ser melhor amanhã do que a gente é hoje. Dá para ser sim, gente. A gente pondo no coração, buscando. Não vamos ser perfeitos, mas a gente pode melhorar sim na presença de Deus. Aí que tá. Eu vou voltar depois na expressão lá, Cristo em nós, né, que foi muito utilizada. Mas deixa eu pegar esse gancho do reverendo Elias, pastor Fernando. Ele falou que dá para ser melhor. Eu entendo, compreendo e acho isso possível também. Mas ser melhor significa não pecar? Ou ainda, é possível, mesmo pecando, você ser melhor? Porque o texto que, por exemplo, ele leu logo na abertura aqui de Filipenses, eu, particularmente, vejo que Paulo está falando aqui de uma busca. Então, assim, eu posso errar, mas os meus olhos estão lá, no alvo. Então, não interessa aqui, ó. Aconteceu alguma coisa aqui, mas eu estou lá. Então, como é que o irmão entende isso? É possível a gente melhorar? E melhorar significa não pecar ou pecar menos? Ou é possível a gente melhorar mesmo convivendo com o pecado na nossa vida? Inclusive, alguns pecados de estimação, como o pastor Elias citou ali. Algumas coisas que a gente cometa repetidamente ou repetidas vezes. Por favor. Sim. Lá em Pedro, a gente encontra que o objetivo da santificação é procurar ser mais semelhante a Cristo, né? É procurar-se, né? A gente não vai se tornar igual a Cristo, infelizmente, né? E claro que a santificação ela leva a uma busca por ser uma pessoa melhor, para poder, né, alcançar ali a perfeição de Cristo. Mas isso não vai impedir nós de pecarmos, porque a nossa natureza é pecaminosa, ela é inclinada para o mal, né? E só quando nós recebemos a Cristo mesmo, que a gente se torna nova criatura, tudo, mas existe ainda a batalha. Paulo mesmo dizia que constantemente ele tem a sua batalha, né? Aquilo que ele quer fazer, ele não faz, aquilo que ele não quer fazer, ele faz, então é uma busca constante. E a santificação, justamente, é esse processo de tornar-se uma pessoa melhor, uma pessoa mais próxima de Cristo, mas isso não nos impede do pecado, porque a nossa natureza é corrompida, né? A nossa natureza se corrompeu ali no Éden e não tem mais, né? Enquanto não estivermos na glória, é essa batalha. E esse processo de santificação, pastor Fernando, o irmão entende que ele é progressivo,
ou o pecado ele faz a gente retroceder? Então, avanço em santificação, peco, eu volto, preciso de novo, prossigo dali. Como é que é a influência do pecado nesse processo de santificação? Sim, dentro desse processo, nós temos as vitórias dentro da nossa vida, mas também há ocasiões em que a gente peca e, às vezes, o próprio inimigo coloca um sentimento de culpa na nossa vida e nós retrocedemos um pouco e vamos retrocedendo e retornando, né? Então, é uma batalha sem fim. A gente vai no dia a dia, né? A gente sabe que a nossa carne, ela caída, né? A nossa natureza caída, ela impede da gente prosseguir, né? Naquela linha reta, sem desviar para um lado para o outro. Mas a gente vai conquistando passo a passo, né? Às vezes tem que retroceder um pouquinho e continuar, mas é nesse passo a passo que a gente vai encontrando aí, né? Tentando chegar ali à perfeição de Jesus Cristo. Um passo a passo. Essa tentativa de imitar Cristo, como a Bíblia nos orienta, pastor Elias, como é que isso deve funcionar na nossa mente? Porque o pastor Fernando já citou aqui, e eu acho que isso é claro para todo mundo, de que é um objetivo impossível dentro da nossa atualidade hoje. Mas de que maneira isso deve nortear a nossa caminhada? Como é que essa imitação de Cristo deve fortalecer ou estar na mente do cristão? E só para ilustrar, vou aproveitar e colocar um comentário aqui, que a gente pegou lá no Instagram, que fala exatamente disso. O Cristiano, ele fala assim, respondendo a nossa enquete, tá? Que é possível, ele acha que é possível passar um dia sem pecar, tendo como exemplo o próprio Cristo, sendo homem e Deus, passou 33 anos sem pecar, como homem, né? Aqui. E aí, Reverendo Elias, como é que a gente organiza essas ideias na nossa mente aí, para não ficar um esquizofrênico também, né? Eu falo, eu vou imitar Cristo, tal, e peco e tudo. Como é que isso funciona, praticamente? Vamos pensar o seguinte, eu vou aproveitar aqui um discernimento, né, que eu tive através do pastor, né, e doutor Augusto Nicodemos, num livro dele, sobre ser cheio, né, do Espírito Santo, ele fez uma observação muito interessante. Quando é citado, né, em Efésios, capítulo 5, né, 18, não vos embriagueis, não venha aqui a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então ele fala, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, não se embriagar, convém aqui a contenda. E ele faz uma explicação muito interessante, que Paulo usa essa referência, mas uma referência que serve para diversas questões. É não nos embriagar com qualquer coisa que nos domine. Então, a gente buscar a libertação de coisas que nos dominam. Dominar é aquela coisa que você perde o controle. É aquela coisa que você não consegue ficar sem fazer. É aquela coisa que impede sua vida de dar frutos, te atrapalha como pessoa, como familiar, como marido, né, como cristão. Então, e o apóstolo Paulo falou sobre isso, né, que o pecado não reine, que não haja domínio no vosso corpo mortal. Mas aí, posso colocar uma pimenta nesse domínio? Posso dar uma fechadinha? Claro, aí você dá essa sequência aí, importantíssima. Então ele coloca o seguinte, qualquer coisa que nos domine, seja o sexo, seja o workaholic, o trabalho, seja as redes, qualquer coisa que domina impede você, né, de viver plenamente como um cristão. Então, e aí ele coloca que, então, né, ali tem um embriaguez, mas qualquer coisa que nos embriaga, que nos tira do nosso controle, que nos tira, entende? Então ele mostra que muitas vezes a gente não faz uma batalha frontal contra isso, entende? Sim. A gente vai convivendo e fala, mas a gente é humano, né? A gente se justifica nisso e acaba tendo uma vida infrutífera como cristão, porque está dominado por certas coisas, né? E essa vitória, por exemplo, ainda que a gente fale e ainda que a gente peque, a gente não ser dominado, né? É muito importante isso, né? Essa dimensão que hoje está praticamente esquecida, né? A gente entrou numa espécie de comodismo espiritual, onde a gente só fala isso, não, a gente é humano. E até teve um tema que eu participei aqui uma vez, os abusadores da graça, e a gente vai, né,
Ah, não, mas a graça, a gente está na graça, né? Então, a gente acaba aproveitando da graça para dar ocasião ao pecado, né? Sim. Então, eu entendo que a gente precisa ser mais frontal. E aí ele coloca isso, que quando você está disposto a não deixar que isso domine, então é a hora que ser cheio do Espírito Santo vai fazer toda a diferença, né? Para que a gente esteja, na verdade, dominado pela presença do Espírito Santo, a cada dia conversando com Deus, vivendo com Deus, ainda que haja essas falhas. Mas o que vai caracterizar a nossa vida não é a embriaguez por qualquer coisa, né? Ou pela bebida, ou pela pornografia, ou pelo orgulho, ou pela vaidade humana, ou pelo o poder, pelas posições, pelos títulos, seja lá o que nos embriague, né? Porque cada um é embriagado por uma coisa, né? Então, eu acho que esse enfrentamento é muito importante. A grande questão, Reverendo Elias, que eu observo nessa questão do embriagar, e concordo plenamente com o irmão, é que muitas vezes o ídolo ele vem travestido de algo bom. E a gente não consegue identificar. Porque assim, é muito fácil eu falar aqui que pornografia é um pecado e é um ídolo do coração. Todo mundo vai, opa, tá certo. Sim. Mas o irmão citou, por exemplo, o trabalho, Sim. a família, o amor, a igreja. Tem muita gente que é viciado em igreja, assim, na questão, irmãos, institucional dela, assim, de afazeres, né? de ativismo. E se você falar para ele que aquilo é um ídolo, ele vai te tacar pedra. Então, assim, via de regra, é isso que acontece. E eu gosto muito de um exemplo do relacionamento de Lia e Jacó. Lia era rejeitada, Jacó não gostava, desprezada, não queria ela, queria Raquel, não era a ideia de Jacó, mas teve que levar e tudo mais. E Deus pôs a mão e abençoou, porque ela era a rejeitada. Teve o primeiro filho, agora meu marido vai me ver. Teve o segundo filho, agora meu marido vai me notar. Teve o terceiro filho, agora meu marido não tem escapatória, agora sou eu. No quarto filho, que é Judá, que é a raiz, né, de Davi, da onde veio a linhagem de Jesus, ela fala, agora eu louvarei ao Senhor. E tem um livro do Timothy Keller que ele trabalha essa questão dos ídolos, que ele fala. Quando ela parou do amor ser o ídolo dela, e ela entregou a Deus, e dali foi a linhagem de Jesus. Mas se você falar para alguém, ó, seu amor ele vai acabar com você, o cara não dá ouvido. Então, assim, é muito difícil que isso faça... modifique, porque via de regra nós somos apaixonados por aquilo que é bom. E que todo mundo vai falar, que legal, esse daqui é trabalhador, hein? Chega às 6 da manhã, vai embora meia-noite, isso é bênção. E não é, né? É verdade. Você está com toda a razão, concordo. Porque aquilo que a gente estava falando, realmente... E, aliás, aí a gente vê também, porque, veja só, quando a gente fala de diabo, a carne e o mundo, tem que levar em conta que essa coisa está toda entrelaçada. Sim, né? São conceitos... Estão trançados. Exato, perfeito. O diabo se aproveita, né, do mundanismo para nos envolver, e a gente não percebe que está sendo mundano em certas coisas, né? E ao mesmo tempo, né, ele aproveita a nossa carne, né? A nossa carne também, né? Ela se promove através de certas coisas, até de igreja, né? Sim. Então, a grande verdade é que nós precisamos da luz do Espírito Santo mesmo. Precisamos demais do discernimento dele, da voz dele falando conosco, nos alertando. Eu quero até dar muito brevezinho testemunho pessoal. Eu busquei muito uma boa formação teológica e quando eu peguei o meu diploma, né, não tem nada de errado nisso, né? Fiz um bom curso com professores maravilhosos, né? Mas quando eu peguei no diploma, a voz do Espírito Santo falou no meu coração. Será que eu vou ter você de volta agora? Porque parece que eu me tornei tão orgulhoso por causa daquilo. Às vezes eu estava numa classe de escola, eu ficava pensando como é que eu ia deixar aquele professor desconcertado. Eu não estava ali para aprender ou para compartilhar. Eu estava ali para mostrar que eu era melhor. Sim. E isso é puro mundanismo. Isso é carnalidade pura, travestido de conhecimento teológico. E a gente não percebe certas coisas, gente. A gente precisa muito da graça do Espírito Santo na nossa vida, para nos ajudar. Porque, às vezes, a gente vai cultivando certas coisas e a gente vai embora naquela direção, né?
E a gente precisa, né, disso aí. Depois eu quero falar um pouco sobre estratégias para a gente enfrentar isso aí. Né? Vamos na sequência. Deixa eu só colocar aqui mais um detalhe desse conceito do Cristo em nós. Eu separei aqui um texto, tem outros que vão defender essa ideia, mas de Paulo escrevendo aos Gálatas, no final do capítulo 3, ele fala o seguinte, né? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ou seja, aqueles que se converteram de verdade estão revestidos de Cristo. Cristo está neles, né? Ou Cristo faz parte deles, ou eles estão juntos com Cristo. Cristo está lá, junto com eles. Aí vem a minha pergunta. Se Cristo está, como é que a gente peca? Então, Cristo Ele não está... é o todo-poderoso, nossa carne, o mundo... O diabo, então, nem fala, porque o diabo já está derrotado. Eu, mas Cristo vive em mim. Né? Pastor Fernando, como é que faz? Não dá para entender isso, não. Então, Cristo está em nós, mas nós não nos tornamos Cristo. Né? Então, a nossa natureza ainda continua aquela natureza caída, né? Mesmo Cristo estando em nós. Né? Mas ele nos ajuda nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, sim, nas nossas lutas, né? Mas aí tem a nossa parte também. Nós temos que nos revestir, né? E partir para esse processo aí de santificação. Eu acho bem interessante em 1 João, né? Quando ele fala assim, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele faz aquela divisão em três situações, né? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, soberba da vida, que, na verdade, esses três é tudo aquilo que a gente vive de dificuldade, né? A cobiça da carne é a nossa inclinação carnal, a nossa sensualidade, a dos olhos, o materialismo, o egoísmo. Então, tudo que a gente vive dentro da nossa natureza pecaminosa. Só que lá em Romanos também, que ele fala, assim também vocês considerem mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus. E depois ele fala, os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, seus desejos. Então, assim, Cristo está em nós, nós não nos tornamos Cristo, mas a nossa parte é buscar, né, a santificação. E Cristo vai nos ajudando. O Espírito Santo habita em nós, só que nós entristecemos o Espírito, né? Alguns extinguem o Espírito. Pode apagar, né? Então, a habitação seja a união com Cristo ou a habitação do Espírito, ela não impede que né, que a nossa natureza continue nessa caminhada. Sim. Eu, até quando esse conceito é explorado por Paulo, eu particularmente vejo como um filtro no olhar de Deus, né, do juízo. Sim. Então, sempre que Deus olha para nós, ele vê Cristo antes. Uhum. E aí, quando ele vai nos analisar, nos julgar, ele julga através do sacrifício. Não nós, né? Porque mesmo depois do sacrifício, a gente ainda continua a encaminhar no erro, no pecado. É um caminho difícil. Reverendo Elias, já que o irmão falou da questão prática e de como vencer, de atitudes, eu vou colocar 2 comentários antes que nós pegamos lá no nosso Instagram, que vai falar dessa questão prática. O irmão vai falar, depois a gente vai ter um tempinho também para o pastor Fernando colocar essas questões práticas, antes da gente encerrar esse bloco, tá bom? Primeiro comentário da Márcia Santana. Lembrando que a nossa enquete é possível viver um dia sem pecar? A Márcia fala o seguinte, se tirar esse dia só para jejum, oração, estudo da palavra e ficar sozinho, dá. Mas, Márcia, aí eu te pergunto, que cristianismo é esse? Se você, para não pecar, tem que ficar sozinho, Jesus falou que a gente tem que ser a luz do mundo, o sal da terra, não vai dar. Não adianta. E os pais do deserto, a nossa irmã vai ser a mãe do deserto. Aí não adianta, Márcia. Tem que fazer tudo isso, mas na vida. Eremita, né? O Ezequiel complementa o seguinte, ó. Já tirou um dia inteiro para a oração, adoração, meditação na palavra? Aí ele põe uma pergunta. Me diga qual foi o pecado desse dia. Talvez ele não tenha pecado, mas, de novo, é um cristianismo que não faz sentido, né? Isolado. Os fariseus faziam tudo isso e tinha pecado. Estavam cheios, né? Não, é eremita, né? Que vive nessa condição. Até porque o pecado vai ser exatamente da comparação, né? Eu faço isso e vocês aí não. Presunção. Bom, então aí as opiniões dos nossos internautas e eu vou pedir para o irmão fazer algumas observações e entrar na questão prática também, Elias, por favor.
Ó, pensando aí, pegando o gancho dos nossos queridos aí, né? Do pecar, né, sem pecar por um dia, né? Eu fiquei 3 dias. Sem pecar? Eu tomei uma injeção, rapaz. Eu tava com uma alergia. Fiquei 3 dias apagado, rapaz. Tenho certeza que eu não pequei, rapaz. Nem pensamento. Nem pensamento, Mas rapaz. isso que é Acordei difícil, só depois de 3 dias. A Márcia colocou aqui, ó, se você ficar sozinho. Mas sozinho você peca também. Sim. Claro. A mente está ativa, né? Nossa, o coração do homem. Né? Mas pensando nisso é o seguinte, só para ajudar aí também nessa questão, lembrar que pela Bíblia parece que Deus não concorda muito com essa ideia de que a gente ficaria sem pecar, não. A gente pode até conseguir, mas não é uma previsão bíblica isso. Jesus morreu pelos nossos pecados justamente por isso, que a gente não teria. Sim. Porque a única maneira de a gente apresentar uma justiça nossa seria se a gente nunca pecasse em nada, né? Nem em pensamento, nem em desejo, nem em palavra, em nada, nenhuma vez, porque a Bíblia diz que se a gente pecar num ponto da lei, a gente é culpado de toda a lei. Quebrou tudo. Então o único jeito de a gente se salvar sozinho era nunca pecar em nada, né? Só Jesus fez isso, né? E a recomendação bíblica sempre está ligada à questão do dia, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Tá vendo? A cada dia crucificando-se, né? Esse eu, então, tem coisa ali para morrer. Todo dia tem, né? Jesus certa vez falou também, basta cada dia seu mal. Tá vendo? Cada dia produz seus males. Não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Então, quando a gente faz uma perspectiva bíblica, a gente percebe que Deus não embarca muito nessa ideia de que a gente vai muito longe, não, né? É que todo dia é importante a gente fazer diante de Deus, uma sondagem, pedir que o Espírito Santo nos sonde. Por quê? Porque uma das questões também, Zeca, que tem levado a gente a não perceber pecado, até achar que a gente não peca, é que a gente mudou o conceito de pecado. O conceito passou a ser um conceito de gravidade, né? Certo. Tipo assim, matar, roubar, adulterar, tal. E a gente não vai fazer isso, né? Um crente mediano não vai fazer essas coisas, né? Então ele fica com uma sensação de que ele não peca, né? Mas Jesus deixou bem claro que você olhando para uma mulher, se você cobiçou no seu coração, mesmo se você não fez nada, você não se insinuou para ela, você não disse uma palavra, você não deu cantada nenhuma, mas você cometeu adultério no coração. Pensou. O ódio a uma pessoa, a raiva, o desejo de vingança, a alegria quando dá errado alguma coisa para alguém que você não gosta muito, entende? O olhar altivo, né? O desejo de possuir uma coisa que o outro alcançou, só porque ele alcançou a gente quer também. Então o pecado está em muita coisa. Está no desejo, está no olhar, está no sentir, está no pensar, entende? E fora isso ainda tem os pecados que são ocultos a nós, né? Que o salmista pede isso, Senhor. Aqueles que me são ocultos, não os que são ocultos, que alguém está escondendo. Não, eles são ocultos para mim. Eu peco e não cai a ficha que eu estou pecando. Passa batido. Para mim é normal, entende? Então, eu acho que essa questão, Filipenses, mostra que a gente precisa de tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, se há, né, algum louvor. Ou seja, aquilo ali é uma maneira de fazer um checklist a cada dia. Eu devo parar no final do meu dia, de preferência. Sabe aquela hora que você deita? É que hoje o pessoal usa muita tecnologia, né? Ou tá com fone no ouvido, ou tá a televisão ligada. Mas se a gente deita mesmo, assim, de boa, sem ligar nada, tal, você apaga a luz e encosta. Deus deixou na gente um mecanismo. O que acontece? O dia vem, ele passa pela nossa mente tudo que a gente viveu. E naquela hora é hora da gente parar. Poxa, não podia ter feito aquilo, não podia ter falado aquilo. Olha aquilo que eu fui pensar, olha o que eu pensei, olha o que eu fiquei. Entende? É a hora da gente ver se foi puro, se foi agradável a Deus aquilo que a gente viveu, que a gente pensou, que a gente sentiu. É uma chance de um conserto diário. Então, eu sou a favor de que a gente diariamente tenha um momento para refletir diante de Deus, nem que seja naquele final. Talvez é melhor no final mesmo, né? Porque para a gente ter o sono dos justos, né? Literalmente. Sim, né? sim. Entende? Então, eu vejo assim, entende? Essa questão. Tá? Boa. Pastor Fernando, para a gente encerrar esse bloco, então vou devolver a palavra ao irmão, para falar dessas questões mais práticas mesmo, né? Então, o irmão falou da armadura logo no início, como utilizar isso, quais são as ferramentas, como é que isso funcionaria de maneira prática na vida do cristão, por favor. Bom, eu penso assim,
É impossível o cristão querer ter uma vida sem pecado, uma vida frutífera diante do Senhor, se ele não tiver a sua devocional. A sua devocional, não importa o horário do dia, seja, né, o que for, mas ele tem que ter um momento com Deus. Começa por aí, um momento... Só aí a resposta para a nossa pergunta é não, então, pastor. É possível o crente viver sem pecar? Se a resposta for o crente que fizer a devocional vai conseguir, ninguém vai conseguir, ninguém faz. Não, É raríssimo, Então, mas olha... Aí tem que ser nessa... Nossa, gente, isso daí é... Então, assim, além da sua devoção, porque é o momento que ele tem com Deus. Se ele não tiver um momento com Deus, é muito difícil ele passar um dia sem, né? Sem ter o desejo pecaminoso, é uma coisa nesse sentido. Mas o mais importante para mim é você cuidar da sua mente, né? Você sempre está alimentando sua mente com coisas boas, que nem o pastor falou ali, de Filipenses, gosto muito desse texto, eu sempre menciono ele, né, nos cultos lá da restauração que a gente faz, né? Para a gente sempre pensar em coisas boas, tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é honesto, tudo que é agradável e tal. Porque se a gente ficar alimentando a nossa mente com coisas fúteis, a gente vai estar alimentando, né? Então, assim, tem que fazer esse exercício. É um exercício espiritual, que é difícil, mas é um exercício. Pastor, é uma disciplina. Você colocou duas coisas aí que, não só para o crente, mas para o homem moderno, é praticamente impossível. Primeiro, dedicar tempo de verdade a alguma coisa. Quando a gente fala de devocional, nós não estamos falando só para você pegar o texto e ler. Porque, por exemplo, eu ando de metrô e eu vejo, graças a Deus, muita gente lendo. Sim. Não só a Bíblia, mas livros de autores famosos ligados à teologia. Mas eu me pergunto, será que é um momento onde a pessoa está aprendendo aquilo? Às vezes pode ser por uma necessidade. Eu também, várias vezes, já me peguei lendo no metrô porque precisava entregar um trabalho na faculdade, porque tinha alguma coisa, você tinha que ler mesmo. Mas será que aquele é um momento ideal para uma devocional, para um momento de aprendizado, de contemplação da palavra? De dedicar tempo mesmo. Tempo de verdade, para você estar ali. E outra coisa é não se dedicar a coisas fúteis. As redes sociais estão aí para provar que é o contrário, que o que a gente quer mesmo é futilidade. É ficar perdendo tempo, é ficar lá zapeando, vendo coisas que não tem nada a ver. Só um exemplo, um testemunho meu. Hoje, dificilmente eu pego o metrô, mas quando que eu já sou aposentado, eu pegava o metrô todos os dias, a minha devocional era ali. Era funcionava ali. Eu orava, o meu horário de orar era dentro do metrô. Em vez de ficar ouvindo lá as conversas, lá, né? Eu me concentrava ali, às vezes eu colocava um fone, alguma coisa, e era o momento que eu orava. E muitas vezes também, eu, em vez de ler a Bíblia, eu ouvia, colocava aquela Bíblia em áudio, né? Sim. Então era um momento que eu tinha ali para, né? Porque o dia era corrido, era aquelas atividades, eu vou chegar em casa cansado, como que eu vou me dedicar a fazer uma devocional? Então eu fazia dentro do metrô. E eu vou te dizer que foi uma experiência muito boa, né? Então, assim, é possível, porque depende muito, né, assim, até da busca. A gente vê, as pessoas buscam tudo hoje em dia, mas Deus fica ali em terceiro, quarto plano. Sim, fica, né, para depois. Então, assim, é um exercício, é uma disciplina, né? A disciplina espiritual, ela é essencial. Se você não tiver oração, palavra, comunhão é extremamente importante. Né? Hebreus fala que, né, para não deixarmos de congregar, porque ali para quê? Para um incentivar o outro, até porque está chegando o tempo do fim. Sim. Então, assim, é difícil, mas aí é uma questão também de prioridade. Sim. Né? Vai dizer de onde está o nosso coração, né? Sim. O que domina, o que manda, porque eu vou precisar encerrar o bloco aqui, mas eu acho que é muito claro. Se o seu patrão fala para você chegar mais cedo, você se organiza e chega mais cedo. Porque você não quer perder o emprego. Sim. Agora, se o Rei dos Reis fala, você precisa reservar um tempinho na sua agenda para você ler, orar, meditar, aprender de mim, aí a gente não leva a sério. Né? Aí não tem jeito. Aí, bom, é difícil. Aí fica difícil. Deixa eu encerrar o bloco aqui, mas só deixar um alerta para você. No próximo bloco, meus convidados vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação. Você está nos acompanhando agora, o que você precisa fazer a partir de amanhã?
para transformar a sua vida. O que tem que mudar na sua caminhada, na sua maneira de ver o mundo? Fica ligadinho que nós vamos fazer essa aplicação no próximo bloco, tá bom? Antes do intervalo, ponha na tela aí, por favor, o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do programa. Quer estudar teologia, quer estudar as Escrituras Sagradas, quer lapidar esse dom, esse talento que Deus te deu, quer se preparar, se capacitar para o trabalho do reino, procure pela Grade. Código 11 3115 0819, vou repetir para você com calma agora. Anota aí, 3115 0819. Anota, amanhã, em horário comercial, você entra em contato, tira suas dúvidas, que eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo oferecido pela Grade. Além disso, vou deixar aí para você todas as informações da HIT. Gosta da emissora, gosta do conteúdo, dos programas, do jornalismo. Tem muita coisa legal aqui na HIT. Segue lá nas redes sociais e também tem o nosso site com muita informação dos nossos conteúdos e dos bastidores também aqui da televisão, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa. Ó, não acredito que você cometeu o pecado de não esperar o segundo bloco do programa, de trocar de canal, de zapear. Não é possível. Não acredito nisso. Então volta aqui, que nesse bloco nós vamos fazer considerações finais e uma aplicação para você, respondendo, obviamente, a nossa pergunta tema. É possível vencer o mundo, nossa carne e o diabo? O que isso significa? O que é essa batalha aí? Meus convidados, o pastor Fernando César Silva e também o reverendo Elias Robson, além das considerações finais, vão oferecer para você uma aplicação, atitudes práticas. O que você tem que fazer para que isso se torne uma realidade na sua vida? Fica ligadinho que isso é na sequência. Antes, deixa eu dar aquela moral para quem assiste, acompanha, curte o Vejam Só e manda a sua foto participando. Faça isso pelas nossas redes sociais, elas aparecem aqui. Facebook ou Instagram, é só você procurar por Programa Vejam Só. Não curte a nossa página, não segue o nosso perfil, faça isso. Faça parte aí das redes sociais do Vejam Só também, que você vai ter toda a interação com o programa e vai mandar a sua foto lá pelas mensagens, tá bom? Vai direto lá na mensagem, aproveita agora que está assistindo o programa, faz uma selfie, encaminha uma foto simples, não precisa de muita produção, tá bom? É rápido, é fácil, pode ser na vertical, pode ser na horizontal, do jeito que você achar mais fácil, manda. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Nós vamos te mostrar aqui, todo mundo que aparecer vai concorrer a um presente, um mimo, um agrado do Vejam Só para você, tá bom? Para a gente poder alegrar um pouquinho também aí a sua vida, da maneira como você nos alegra dando a sua audiência, tá certo? Vamos colocar aí na tela as fotos, por favor. A primeira delas vem aqui do litoral de São Paulo, São Sebastião. E quem aparece aí na sua tela é a Lindaura de Oliveira Melo, nossa telespectadora de São Sebastião, terra maravilhosa aqui no litoral de São Paulo, que no começo do ano foi, atingida aí por essa tragédia das chuvas e tudo mais. Fica aqui o nosso carinho à região. E Lindaura, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela participação aqui no Vejam Só. Deus abençoe, minha irmã. Próxima foto vem de Campo Grande, cidade de Campo Grande, Rio de Janeiro. E quem aparece aí nos assistindo é a Luciana. Tá aí a Luciana acompanhando o Vejam Só também. Obrigado, viu, Luciana? Da galera do Rio de Janeiro. Aliás, depois na sequência tem outra foto lá do Rio de Janeiro também. Obrigado, minha irmã, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe muito a sua vida. A próxima foto que também vem lá do Rio de Janeiro, agora de Rio das Ostras, é também da Luciana. Gente, mas é muita Luciana nesse Rio de Janeiro. Luciana Vasques, nossa telespectadora também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida. Vejam Só, seja bênção, tá bom? É a nossa oração. Faça você que nos acompanha hoje como as nossas telespectadoras aí. Mande a sua foto assistindo o Vejam Só e você vai concorrer a este presentaço aí que nós vamos mostrar. Essa caneca aí, ó. Nós vamos mandar na sua casa. Ela tá linda. É maravilhosa para você poder tomar sua água, igual eu, ou o seu café, o seu chá, o que você preferir, tá bom? Nós vamos mandar aí, é um mimo do Vejam Só para você.
No final do mês agora de abril, nós vamos informar quem vai levar a caneca para casa, tá bom? Mande a foto participando, tá certo? Meus irmãos, o programa vai caminhando para o final, esse tempo desse bloco é bem mais curtinho, então eu vou dar 3 minutos para cada um, para as considerações finais e uma aplicação. Reverendo Elias, vou começar esse bloco com o irmão, tá bom? Por favor. Bem, pensando na questão prática, eu queria apontar algumas orientações, né? Algumas dicas, vamos dizer assim. Primeira coisa, gente, buscar intimidade com Deus. Nós fomos criados para isso. Então, nós fomos feitos para o louvor da glória dele, fomos feitos para um relacionamento com ele. Então, não abra mão disso. A cada dia, busque conversar com Deus. E eu não digo necessariamente que você tem que estar de joelhos. Não, é conversar com Deus, ter relacionamento com Deus. Você tem que tomar uma decisão, conversa com ele, pergunta para ele, pede orientação dele, entende? Fique atento às respostas dele na sua vida. É um relacionamento. Você foi criado para isso. E é isso que a gente vai viver no céu face a face com ele. Uma coisa que facilita esse relacionamento e essa vida e até essa vitória sobre, né, a carne, o diabo e o mundo é a gente viver os meios da graça. Ou seja, esse relacionamento deve acontecer por meio da oração. E eu digo aqui, não aquela oração formal, ó Senhor, meu Deus, não é isso, gente. É oração de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, tá? Confissão dos nossos pecados e contar direitinho. Não é aquela coisa, né, pecar no varejo e confessar no atacado. Não é, Senhor, perdoa tudo aí. Não. É contar tintim por tintim, tá? Como é que as coisas foram, tá? Naquele dia, naquela semana, tá bom? Outra coisa, meditar na palavra de Deus. Ou seja, não é um estudo formal da palavra, mas é procurar ouvir a voz de Deus na sua palavra. É diferente, tá? Com o coração aberto, com fome de Deus e se colocar à disposição de Deus, ouvindo a voz dele por meio da palavra, tá? E tinha outras coisas, mas vamos, porque são só 3 minutos. Tem que ser correndinho, né? A armadura de Deus. Deixa eu só corrigir uma coisa importante sobre isso. O pessoal confunde. O pessoal pensa que vai vestir a armadura de Deus orando. Agora eu pego o cinturão, agora eu seguro a espada. Gente, não é nada disso. A gente veste a armadura de Deus vivendo aquelas virtudes. Cinturão da verdade até falar a verdade. Parar de ficar contando mentira, enganando, falando coisa que não é certa, entende? Então, ninguém vai vestir o cinturão da verdade só porque agora está com o cinturão. Não vai estar. Isso é coisa para se viver. E é isso que vai nos defender nessa batalha, tá? E a mesma coisa, vou pôr o capacete. Aí a pessoa ora agora, coloco pela fé o capacete. Não. O capacete tem a ver com as verdades da palavra de Deus, de conhecê-las, de pregá-las para as pessoas, crer nelas. É isso que é colocar o capacete, né? Essa mudança da nossa mente. Não dá tempo agora, seria um outro programa, mas explicar essa armadura. Então tem muita gente que está pensando que está de armadura e não está de armadura nenhuma, né? Porque ele pensa que é uma oração que ele faz, que ele veste tudo, e não é isso, né? É viver aquelas virtudes que estão lá, tá bom? Calçar os sapatos, né, do Evangelho, preparação do Evangelho, é crer nessas verdades, pregar o Evangelho, declarar essas verdades sobre Cristo, tá? Então é por aí, tá? Então vai essa dica. A outra coisa importante é assumir sua identidade de salvo, tá? Vá para os cultos, tenha comunhão com os irmãos, participe da ceia, sirva, use seus dons, seus ministérios na obra de Deus. Hoje tem muita gente que vai lá como se fosse marcar um ponto na igreja. Você não conta com ele para mais nada. Ele não participa de mais nada, né? Ele só quer receber. Principalmente quando é culto que tem a ver com bênção, né? Então, não, assuma a sua identidade, sirva, ofereça a Deus a sua vida, né? Como servo, como alguém que trabalha na obra, tá? Então, assuma a sua identidade de cristão, tá? Isso é muito importante. E ame imitar a Jesus e peça a ajuda do Espírito Santo para naquelas áreas que a gente não se parece nada com ele, que ele nos ajude a ir sendo transformados para nos parecer com Jesus Cristo. Amém. É isso. Amém. Deus abençoe, um abração para todos. Muito bacana. Obrigado, Reverendo Elias, pelo carinho, pela reflexão, que realmente encontre essas palavras aí, né? Disposição no nosso coração para vivê-las e praticá-las. Porque, via de regra, o cristianismo ele acontece na vida prática, nas atitudes. Não adianta ficar trancado lá não, que nem não vai resolver. De novo, obrigado, meu irmão. Os contatos do Reverendo Elias à sua disposição lá no perfil oficial do Instagram do Vejam Só. Chega por lá.
Pastor Fernando, 3 minutinhos por irmão também, considerações finais e uma aplicação, por favor. Ok. Bom, vocês que assistiram esse programa, vocês descobriram que não tem só um inimigo, né? Vocês estão lutando aí contra 3 grandes inimigos, né? Que é o mundo, os valores desse mundo, as ideias, as ideologias, a carne, que é o nosso próprio eu, e o próprio Satanás, que é o nosso maior inimigo, que quer tirar a nossa paz, quer tirar, inclusive, a nossa salvação, né? O nosso inimigo não são as pessoas. Nós lutamos não contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e tudo mais. Então, a gente precisa fazer essa distinção, né, entre os principados, potestades e as pessoas. Às vezes, nós batalhamos contra as pessoas. Então, tem algumas dicas, né, para nós tentarmos vencer essa guerra. A guerra já está vencida, mas as batalhas nós temos que lutar dia a dia. Como que nós vencemos o mundo? Cuide da sua mente, veja coisas boas, ouça coisas boas, converse com pessoas que tenham coisas boas para conversar, né? Tenha comunhão com seus irmãos, comunhão com a sua igreja, não deixe de congregar, porque você vai estabelecendo coisas boas, né? Pense naquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é agradável, como diz em Filipenses, porque você vai cuidando da sua mente. A sua mente é um dos grandes elementos em que o inimigo tenta tomar e aí fica difícil você vencer se você ficar alimentando a sua mente com coisas ruins. Como que nós vencemos a nossa carne? Diga não, né? É fácil, não é? Né? Mas diga não ao pecado, diga não aos pensamentos ruins, fuja, né, da aparência do mal, né? Que nós não sejamos egoístas, pensemos em nós mesmos, pense mais nas pessoas. E o diabo, como que nós vencemos o diabo? Resistindo, o que a palavra de Deus diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Essas tarefas não são fáceis, são muito difíceis, por sinal. Mas é a forma que a palavra de Deus nos ensina para nós vencermos todas essas batalhas, né? Tenho certeza que se nós nos aplicarmos à oração, nos aplicarmos à palavra de Deus, à comunhão, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos uma vida mais agradável diante do Senhor, agradando a Ele, né, buscando a santificação, ajudando as pessoas a buscarem também a santificação, porque nesse mundo as pessoas são engolidas, né, pelas ideologias, pelos pensamentos perniciosos. Então, que nós possamos ter mais momentos com Deus. É isso que é importante na nossa vida. Tá bom? Amém. Agradeço, Zeca. Obrigado, pastor. O agradecimento é nosso. O carinho do Vejam Só para com o irmão. Nós vamos deixar os contatos do pastor Fernando também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. De novo, obrigado. Leve o nosso abraço também a toda a igreja, toda a comunidade. Que agradeço. E honrado, que essas palavras realmente possam nos fortalecer na nossa caminhada. Tá bom? Eu preciso encerrar a edição de hoje, mas não sem antes colocar aí para você o resultado da nossa enquete. A gente perguntou lá no Instagram. O cristão pode viver um dia sem pecar? 36% dos nossos internautas responderam que sim, é possível. 64% responderam que não é possível. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Realmente, como a gente viu aqui na nossa conversa, são algumas atitudes que nós precisamos tomar e que, de fato, essa nossa batalha é constante, não apenas diária, né? Toda hora ela vai acontecendo e a gente precisa estar realmente fortalecido para vencê-la. Quero deixar aqui também um abraço antes do encerramento para toda a galera que nos acompanha lá pelo YouTube. Antes de encerrar, põe aqui o nosso canal lá no YouTube, pessoal, por favor. O programa Vejam Só, não, é só programa Vejam Só. Pode tirar o arroba. Procura lá no YouTube, ó. Você vai acessar todo o nosso material. Se inscreva no canal, que daí você vai assistir as nossas programações ao vivo lá no YouTube, tá bom? Um grande abraço a toda a galera que manda mensagem por lá no chat. É muito bacana. Obrigado, viu, pelo carinho. Encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, preparado com muita dedicação e carinho. E a nossa oração é que ele seja bênção na sua vida. Um forte abraço e até lá!